presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna nesta manhã de quarta-feira para fazer um comentário daquilo que é notícia nos principais jornais de todo o Brasil. Eu me refiro aqui ao Globo, me refiro aqui ao Estado de São Paulo e me refiro de forma particular à Folha de São Paulo. Diversas colunas, sobretudo nos cadernos de economia e diversas matérias, inclusive de primeira página, destacam o crescimento do emprego no Brasil. Muito se falava de que a economia brasileira, por ter vivido o maior ciclo recessivo da sua história, que o emprego iria demorar a voltar, mesmo com os primeiros sinais de retomada do crescimento econômico. É evidente que nós não estamos satisfeitos com os números que o CAGED e o Ministério do Trabalho começam a divulgar, sobretudo através dos dados que foram disponibilizados ontem pelo IBGE. Mas não tem dúvida nenhuma que os dados que foram divulgados, eles são bastante animadores. Eu poderia aqui destacar a coluna do Vinícius Torres Freire, cujo título é O Emprego na Reforma Trabalhista. Tem uma frase dele que diz o seguinte: o aumento do número de pessoas ocupadas é expressivo. 1.400.000 pessoas a mais. Repito, 1.460.000 pessoas a mais que em setembro do ano passado. Ou seja, senhor presidente, quando o presidente Temer assumiu o ano passado, após o processo de impeachment, ali no mês de maio, é evidente que os reflexos da recessão econômica que o Brasil tinha mergulhado, levando ao desequilíbrio das contas públicas, levando a uma taxa de inflação de mais de 10 pontos percentuais, levando a taxa de juros Selic a mais de 14 pontos percentuais, levando o país a pagar de serviço da dívida mais de 400 bilhões de reais. É evidente que os efeitos dessa crise econômica que o país foi mergulhado, é evidente que nos meses iniciais da administração que recolocou a economia brasileira nos trilhos, é evidente que os números na área do emprego, eles repercutissem ainda no período inicial. Mas se pegarmos os dados a partir de setembro, quando o presidente Temer é efetivo, após a conclusão da votação do processo de impeachment, diversas medidas que foram tomadas pelo Poder Executivo com o apoio do Congresso Nacional, elas começam agora a produzir os resultados. Eu me refiro aqui à aprovação do limite do teto para os gastos públicos, eu me refiro aqui à aprovação e à flexibilização da legislação trabalhista, eu me refiro aqui à reforma do ensino médio, eu me refiro aqui a tantas iniciativas que mereceu o debate e que mereceu a aprovação dessa Casa. Poderia citar, para poder destacar tantas outras medidas que poderia mencionar, a fixação da taxa de longo prazo do BNDES, que veio acabar com os subsídios que foi concedidos a determinados grupos econômicos nos últimos anos no nosso país. Pois muito bem, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, todos esses veículos, eles destacam a volta do emprego. Vossa Excelência me concede uma parte? Eu estou falando como líder. Por isso não posso lhe conceder uma parte. Era tão bom o debate que eu estou aqui com números. Teria a maior alegria de poder conceder uma parte. Eu estou com números aqui, viu, mas senador? eu posso lhe dizer que o IBGE, ao divulgar nesta terça-feira, senador Lindenberg, mostrou o recuo da taxa do desemprego no Brasil,
que estava no trimestre anterior em torno de 13%, e recua agora para o trimestre encerrado em setembro em 12,4%. E mais, que era algo que eu gostaria aqui de destacar, senhor presidente. Se nós temos 1.460.000 pessoas a mais comparada com setembro, mantida as projeções da criação de emprego verificadas no último trimestre, nós vamos encerrar o ano de 2017 com a geração adicional de quase 2 milhões de novos postos de trabalho, mostrando, portanto, de forma inequívoca que a recuperação econômica que se verifica pela redução da taxa de inflação. A taxa de inflação no Brasil está em torno de 3%. E essa taxa de inflação está permitindo o crescimento da massa de salário real da nossa economia. É ela que está puxando o consumo. E nós tivemos a alegria de poder ouvir o ministro da Fazenda ontem na Comissão de Assuntos Econômicos para dizer que um trabalhador que ganha o salário mínimo, ele tinha, no período da inflação com 10%, ele tinha, ao comprar a cesta básica, sobrava do salário dele apenas R$100 para o consumo. E agora, com a inflação sob controle, graças à produção agrícola, é bem verdade, graças ao controle da inflação de alimentos, agora, depois de adquirir a cesta básica e as necessidades essenciais, o trabalhador brasileiro, aquele que ganha um salário mínimo, ele tem uma disponibilidade para o consumo de R$300, de 100 para R$300. Só quem é pobre, só quem é trabalhador, só quem luta no dia a dia sabe o valor de R$200 a mais. E é isso que nós estamos assistindo neste Brasil, que começa a sinalizar os primeiros indicadores da sua recuperação. Eu quero aqui manifestar a minha confiança e o meu otimismo com o Brasil que nós teremos em 2018. As medidas que estão sendo tomadas, e aqui me refiro às mudanças no marco regulatório do petróleo e do gás. O último leilão da região do pré-sal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bacia de Santos, permitirá ao governo brasileiro, ao longo dos próximos 30 anos, investimentos, arrecadação para Estado, para a União, para municípios, permitirá recursos superiores a 600 bilhões de reais. São mais de 20 bilhões de reais por ano, em média, o que significa um aumento de mais de 200 bilhões em relação às projeções iniciais feitas pela Agência Nacional de Petróleo. Isso tudo porque, no último leilão do pré-sal, da área 2 e da área 3, tiveram-se ágios em relação ao lucro óleo que foi ofertado pelos licitantes, da ordem de 80%, 70%, senhor presidente. E com a chegada de importantes empresas do setor petrolífero, que vêm trazer tecnologia, que vêm trazer investimento, vão ser viabilizados mais de 30 bilhões de dólares de investimento. E um dos estados que será mais bem aquinhoado de todo esse processo de recuperação econômica é o estado do Rio de Janeiro, que se encontra hoje quebrado em função da grave crise que se abateu sobre aquele estado. Por isso, eu quero registrar com alegria, na manhã de hoje, os dados que surgem da economia. Agora, mais importante do que isso, no início do ano, a oposição aqui nessa casa, senhor presidente, dizia que o Brasil ia de novo ter crescimento negativo. No mês de maio, junho, se falava que o crescimento ia ser pífio, que não ia dar nem 0,3%. Agora, as projeções é para um crescimento entre 0,7% e 1%. E no ano que vem, as projeções do Banco Central estão na casa de 2,3%, 2,5%. E o ministro da Fazenda está dizendo que, brevemente, o Ministério da Fazenda vai rever a projeção de crescimento para o ano que vem. E muitas instituições financeiras estão já fazendo projeção de uma taxa de crescimento para a nossa economia da ordem de 3 pontos percentuais. Isso significará
a volta do emprego ainda em maior quantidade. É o que nós queremos, é o que eu quero como pernambucano. Pernambuco perdeu mais de 400 mil empregos nessa crise econômica. Se fecharam postos de trabalho em importantes setores da nossa economia. E agora, com juros decadentes, com juros caindo, com inflação sob controle, a economia nacional volta e voltará também a economia do Nordeste, porque na crise o Nordeste teve crescimento negativo maior do que o crescimento negativo do Brasil. E o Brasil voltando a crescer é a oportunidade para que o Nordeste possa crescer mais do que o Brasil. Por isso quero renovar aqui a minha confiança, a minha esperança, o meu otimismo de que vai ter valido a pena tantos sacrifícios, tantas medidas duras que foram tomadas aqui nesse parlamento, mas que no ano que vem, quando formos nos apresentar em praça pública para merecer o julgamento da sociedade brasileira, nós haveremos de apresentar ao Brasil a recuperação da sua economia, a volta do emprego, a recuperação dos salários e, sobretudo, a volta do investimento público para que a gente possa qualificar e melhorar a infraestrutura do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.